Olá, sejam todos bem-vindos a mais um webinar Shure Brasil. Meu nome é Fernando Fortes, sou especialista em desenvolvimento de mercado sênior. Meu e-mail está aí na tela, se vocês quiserem anotar. Se precisarem entrar em contato comigo para tirar qualquer dúvida, perguntar qualquer coisa, a Shure está disponível sempre para ajudá-los, ok? Hoje o tema desse webinar é técnicas de microfonação, falando um pouco também sobre técnica de microfonação estéreo, ou técnicas, né, de microfonação estéreo. A ideia aqui hoje é a gente bater um papo sobre microfonação, falar um pouco sobre as características básicas dos microfones, aí ficar juntinho aí uma hora aí para discutir e trocar algumas ideias, né? O assunto microfone é um assunto bem interessante e que atrai muito a atenção das pessoas. Ah, é um assunto básico, né, de quem trabalha com áudio, e muitas vezes há alguns conceitos errados ou algumas ideias erradas, né? Então a gente vai tentar, nesse nosso bate-papo, explanar algumas coisas e expor para vocês algumas ideias. Lógico que o assunto não se esgota aqui, nesse webinário de uma hora. Há muito que se falar, há muito que se estudar sobre microfones e técnicas e tudo mais, mas a nossa ideia é transmitir um pouco de informação e explicar um pouco sobre os conceitos básicos de microfonação, né? A gente gosta de pensar no microfone como uma ferramenta. Muita gente pergunta qual é o microfone ideal para captar voz, qual é o microfone ideal para captar um trompete, qual é o microfone ideal para captar determinado instrumento. Essa é uma pergunta muito difícil de responder, né? Não existe um microfone ideal apenas. A gente gosta de dizer que o microfone é uma ferramenta, ela está ali para te ajudar. E nessa ideia, eu não vou apertar um parafuso, por exemplo, usando um martelo. Então, o martelo é feito para usar num prego, né? Então, é importante que eu tenha várias ferramentas e que eu possa escolher a ferramenta ou, inclusive, experimentar, porque cada situação é uma situação, né? Eu trabalho com áudio há muitos anos e já vi pessoas experimentarem determinados microfones que até então você não imaginava ser possível usar em determinada situação, e que era muito interessante. Então, usar um microfone condensador para captar determinado instrumento que você imagina assim, poxa, nunca imaginei captar dessa forma, né? Teve uma gravação ao vivo uma vez que eu trabalhei, que o engenheiro de gravação pegou um microfone condensador e apontou para a parede. E aí, eu, ingênuo, perguntei para ele, para que você está colocando o microfone na parede? Você vai captar o som da parede? Ele falou, justamente, eu quero captar a reverberação da sala. Então, cada situação é uma situação, você tem que usar da sua criatividade, uh, ter alguns microfones que você conheça a sonoridade deles e trabalhar com esses microfones. Não existe um microfone ideal, existem alguns microfones, algumas opções, e você tem que experimentar. Um dos pontos chaves aqui é experimentar, como o slide está dizendo aí, né? Teste, teste, teste. Teste tipos de microfones diferentes. Teste posicionamentos diferentes. Teste técnicas diferentes. Assim você vai aprendendo como que aquele instrumento soa dentro daquele ambiente acústico. Você vai aprendendo como que aquele microfone se comporta. Se eu mudar o padrão de captação no microfone, o quanto isso vai mudar a sonoridade, né? Quanto mais você puder trabalhar com essas variáveis todas, né? Veja só, mais você vai aprender também. Não, o microfone dinâmico só pode usar para instrumento. Sabe algumas regras assim que às vezes as pessoas imaginam que existem, mas na realidade não existem, né? Então, é importante você usar da sua criatividade, ter ferramentas na mão, ter microfones de diferentes captações, né, de formas de captação diferentes, desculpa,
de modelos diferentes, de tamanhos diferentes, de características diferentes, para justamente você experimentar, né? Então é lógico que a resposta em frequência do microfone é importante. Então, eu usar um microfone mais duro, como a gente vai falar já já, para captar um som de violino, pode não ser o mais adequado. Então, é claro que existem determinadas limitações técnicas que eu preciso avaliar. Então, a resposta em frequência do microfone é uma delas. Então, se o meu microfone não capta muito, ou se ele capta pouco, ou se ele tem uma atenuação na faixa de médio grave ou grave, não é um microfone interessante a princípio para eu captar o som de um bumbo, né? Ou o som de um instrumento grave, como o sax barítono, por exemplo. Então, eu preciso escolher a, a característica técnica no microfone de acordo com a situação, né? Então esses conceitos básicos são importantes. O posicionamento. Então, sempre lembrar a relação da distância que eu estou à fonte sonora com a intensidade do som que eu estou captando. Então, quanto mais afastado do instrumento, quanto mais afastado da fonte sonora, menos o som do instrumento eu vou captar e mais o som do ambiente eu vou captar. Pode ser que esta seja a intenção, pode ser que você queira essa sonoridade. Então você precisa aplicar esses conceitos e usá-los dependendo da situação que você tem, né? E é claro que tentar se preocupar, quanto mais você se preocupar com a escolha do microfone, a escolha da posição do microfone e a sonoridade do instrumento. Não adianta você querer tirar um som, um timbre bonito de um violão, se você escuta o som daquele violão e fala, poxa, as cordas estão frouxas, estão velhas, você vê, eu escuto um timbre é, muito, muito embaçado, enfim, né? Quer dizer, o timbre não está bonito, não está claro, então dialogar com o músico, né? Todo mundo conhece aquela velha situação do baixista ligar e falar, meu baixo não funciona, meu baixo não funciona. Na verdade, ele esqueceu de colocar a bateria de 9 volts lá no baixo dele. Então, dialogar com o músico é muito importante. Você está com uma bateria nova, essa bateria não vai acabar no meio da gravação ou do show, né? As suas cordas, em que estado estão, né? Você tem o cuidado de trocar regularmente, você faz a limpeza correta das cordas, né? Como é que está o seu microfone? Tem alguma peça solta? Então, em instrumentos de percussão, isso é comum às vezes, algum parafuso, alguma arruela está frouxa, né? Se você captar o som do instrumento daquele jeito, não tem o que você fazer na pós-produção, não tem o que você fazer, não tem o que você resolver na mixagem para resolver aquele problema que na realidade está no instrumento, né, ou no próprio músico também. Então, dialogar com o músico, tomar cuidado com esses detalhes, às vezes é muito mais importante do que a escolha da posição do microfone. Então, não adianta nada você se preocupar, se esmerar ali, ter um cuidado enorme na escolha do microfone, da posição, da equalização, etc, etc, e o instrumento não está adequado. Então, muitas vezes as pessoas se preocupam demais com isso e esquecem do detalhe básico que é, e aí, como esse instrumento está soando? Então, uma prática muito recomendada é vá e escute o instrumento, como que ele está soando, né? Uma vez perguntaram, mas como que eu vou equalizar o violino? Como que o violino deve soar? Bom, o violino deve soar como soa um violino. Né? A ideia é essa. Então, você ir até o palco, ir até o músico, escutar como que o instrumento está soando, né? E reproduzir isso na sua amplificação, né? Na sua captação, na sua equalização, na sua amplificação, é geralmente o objetivo de quem trabalha com áudio, tá certo? Então, é muito importante esse diálogo, né? Então, escolher um microfone pensar em todas essas variáveis, né? Então, pensar em todos esses quesitos na hora que você for escolher um microfone. E, de repente, ter mais do que uma opção. Pode ser uma ótima ideia. Eu já experimentei determinados microfones num instrumento, era um bumbo fechado de 24 polegadas. Ele soava de um jeito. O músico batia no martelo, né, com o pedal, de um jeito.
e outra situação, um outro bumbo, um outro estilo musical, um outro músico, a sonoridade do bumbo era completamente diferente. Então, pode ter um microfone mais adequado. Eu acho que eu estou com um probleminha de áudio aqui. Estou voltando com o áudio agora. Acho que o GoToWebinar deu um probleminha aqui e o áudio cortou. Então vou continuar aqui na ideia. Desculpa pelo probleminha aí, estou de volta. Então, a escolha do microfone é muito importante pensar em todas as características aí, tá certo? Bom, que tipos de microfone a gente tem? Bom, basicamente, a forma de construção do microfone, né? O microfone dinâmico, o microfone condensador, o microfone de fita, por exemplo, né? Qual que é a característica básica do microfone dinâmico? Bom, ele possui uma bobina, né? Essa bobina está presa numa membrana, num diafragma. Então, quando o diafragma move, né, faz essa bobina se mover, criando uma variação de campo magnético aí, que é provocado porque eu tenho um ímã fixo, aí, um ímã parado aí no microfone. Então, por que o microfone dinâmico é também chamado de microfone mais duro, ou um microfone que tem característica de ser duro? Por quê? Porque eu possuo uma massa aí dessa membrana, né? Essa membrana, ela é um elemento físico, uma massa, e o som que ela vai captar, na realidade, tem que mover essa massa, né? Então, assim, a intensidade do som tem que ser suficiente para fazer com que essa membrana se mova. Então, você consegue imaginar que um som muito suave não vai ser suficiente para fazer essa membrana se mover, ou ela se mover da melhor forma. Então, a sensibilidade do microfone dinâmico normalmente é uma sensibilidade diferente, ele é um microfone mais duro, né? E, em contrapartida, é óbvio que esse microfone também normalmente vai aceitar uma pressão sonora bem grande, né? Porque ele é um microfone que possui uma determinada massa. Em contrapartida, por exemplo, o microfone condensador é um microfone que possui um diafragma também, mas esse diafragma possui uma alimentação em comparação a um backplate aí, né? Um diafragma fixo, vamos falar assim, na realidade, tá me fugindo a palavra agora, mas é um disco que está alimentado também em relação ao diafragma. Então, esse diafragma é um material muito leve, um material que possui uma polarização, e quando esse diafragma se move, eu crio uma variação de capacitância aí. Então é um microfone condensador, um microfone capacitivo, um microfone que utiliza o princípio do condensador. Essa membrana, esse diafragma aí do condensador, em comparação ao microfone dinâmico, por exemplo, é um diafragma muito fino e leve. Então, o microfone condensador, por natureza, por construção, né, ele é um microfone mais sensível. Ele consegue captar as intensidades sonoras menores em comparação ao microfone dinâmico. Então, o microfone condensador ele consegue captar sons de intensidade menor. Então, ele é mais sensível em comparação ao dinâmico. Né? Então, essa é a característica bem básica que diferencia um microfone dinâmico do microfone condensador. O microfone de fita é um microfone que possui uma lâmina também em forma de fita, né?
E é um microfone normalmente que tem captação dos dois lados, né? Então, é um microfone bastante usado também em estúdio, e como essa fita ela tem uma dimensão relativamente grande, é um microfone mais sensível com relação a o manuseio mecânico, por exemplo. É um microfone que você requer um certo cuidado maior, né? Assim como o condensador também. Então, como ele possui essa membrana, é uma membrana muito fina, o microfone condensador, por exemplo, qualquer variação de umidade pode criar uma condensação do ar, né, criar acúmulo de água, por exemplo, de gotículas, enfim, nesse diafragma e alterar o som do microfone condensador. Então, o microfone é mais suscetível, por exemplo, a variações climáticas, é um microfone que eu preciso tomar um certo cuidado ao manusear, ao estocar, ao manipular, não deixar ele cair. Então, o microfone dinâmico é um microfone, em contrapartida, é um microfone mais parrudo, vamos dizer assim, né, que aguenta mais um choque mecânico. É um microfone que muita gente diz, é um microfone que você pode usar num ambiente acústico, de alta pressão sonora e de variações de temperatura, e ele vai se comportar muito bem, o microfone dinâmico, por exemplo, né? Já o microfone de fita é um microfone bem sensível também, né? Então, eu vou escolher o tipo de microfone de acordo com o tipo de construção, dependendo da sonoridade que eu quero. Eu posso ter os dois microfones, eu posso usar um condensador na voz, posso usar um dinâmico na voz, posso usar um dinâmico num instrumento de percussão, posso usar um condensador no instrumento de percussão, no instrumento de sopro, no instrumento de corda. Eu preciso experimentar, e cada microfone pode ter uma sonoridade diferente, né? Voltando àquilo que eu falei no começo, o microfone é uma ferramenta. Então eu vou escolher o microfone para que ele me ajude. Então, dependendo da situação, se eu tenho uma apresentação né, de um violino, violoncelo e contrabaixo no palco, então eu tenho uma situação, mas eu posso ter esses mesmos três instrumentos, por exemplo, num palco tocando jazz, onde você tem uma bateria muito próxima desses instrumentos. Então, o quanto um microfone vai captar o vazamento de outro instrumento. Então, tudo isso eu preciso levar em consideração na escolha do microfone, né? Qual outra característica importante dos microfones? É o padrão de captação, ou o famoso padrão polar, né? O que o padrão polar é, mostra para a gente, né? A forma com que aquele microfone capta o som tridimensionalmente, vamos pensar assim, tá certo? Qual que é a sensibilidade do microfone aos sons que estão vindo de diferentes direções e ângulos em relação ao eixo central do microfone. Então, aqui, como o gráfico mostra aqui, por exemplo, o microfone estaria com a cápsula dele apontado para o zero, né? Apontado aqui para a direita do gráfico. Então, normalmente, esse é o ponto onde a captação do microfone tem a maior sensibilidade. Então, veja só, ao mesmo tempo que ele capta o microfone vindo nessa direção com uma intensidade grande, quer dizer, se for um microfone, por exemplo, bidirecional, onde a curva aqui é a curva preta, veja só, ele tanto capta o som com a mesma intensidade, vindo o som da frente ou vindo o som de trás dele. Agora, em contrapartida, né, a 90 graus do eixo do microfone, o microfone bidirecional, por exemplo, já não capta o som da mesma forma. Ele na realidade, ele vai atenuar muito o som que vem nessa direção, a 90 graus do eixo do microfone. Então, esse microfone aqui é um microfone bidirecional, quer dizer, figura 8, né? Porque o padrão de captação dele, o padrão polar dele, se assemelha a um número 8 aqui, tá certo? Então, sempre que eu olhar um padrão polar, eu vou interpretá-lo desta forma, né? Então, sempre analisar as diferentes intensidades dependendo da posição da fonte sonora em relação à posição do microfone. Então, por exemplo, o microfone cardioide aqui tem esse padrão em azul,
né? Se você reparar, o padrão dele parece um coração, aí quase que uma maçã também, né? Então, esse é um padrão que a gente chama de cardioide, porque ele é muito similar ao formato do coração aí. Então, por exemplo, a captação na traseira de um microfone cardioide também é atenuado. O som que vier a 180 graus em relação à frente do microfone vai ser bem atenuado em relação à frente do microfone, né? Se eu comparar o cardioide com o hipercardioide, o supercardioide primeiro. Então eu comparo o azul com o verde. Então, se você reparar, o supercardioide ele é mais direcional ainda que o cardioide. Ele é mais direcional do que o azul. O verde ele é mais direcional que o azul, mas ele possui aqui também, ó, uma captação na traseira dele. Então, ele não rejeita tanto o som que vem a 180 graus se eu comparar com o cardioide. O cardioide rejeita mais. Assim como o bidirecional, por exemplo, não rejeita nada. Ele vai captar o som na traseira dele da mesma forma que ele capta na frente. Então, o supercardioide já chega a captar um pouco o som que vem na traseira dele. Mas, se você reparar 120 graus da posição central do microfone, o que eu tenho aqui? Eu tenho o ponto onde o som vai cancelar mais, onde ele tem a menor sensibilidade. Então, se eu posicionar os meus monitores de chão a 120 graus de um em relação ao outro e colocar meu microfone no centro, e ele tiver um padrão supercardioide, por exemplo, o que ele vai fazer? Ele vai anular o som que vem dessa direção. Tá vendo? Então você pode usar esse recurso a seu favor para diminuir, por exemplo, a microfonia no palco, né? Então, eu vou escolher o padrão de acordo com a minha com a utilização, de acordo com de que forma que eu quero captar um som. Então, por exemplo, o microfone hipercardioide, ele é mais direcional ainda do que o supercardioide e o cardioide. Então, por exemplo, alguns instrumentos de percussão, por exemplo, as pessoas preferem usar um microfone hipercardioide para eu concentrar e realmente captar o som só daquele instrumento e não captar tanto o som dos instrumentos que estão ao redor, né? Agora, se eu colocar numa pessoa que canta, se um vocalista, né, for usar um microfone, por exemplo, hipercardioide, se é um vocalista que costuma mexer muito com a posição do microfone conforme ele canta, o que vai acontecer? O som vai mudar muito, então você vai ficar com uma dificuldade de mixagem maior, porque como ele mexe muito com o microfone em relação à boca dele, o som captado pelo microfone vai mudar muito mais do que se você usasse o microfone cardioide, por exemplo, que é um microfone um pouquinho mais aberto que o hipercardioide. Assim como também o microfone semicardioide, tá vendo? Que ele está aí entre o omnidirecional, que aqui no gráfico a gente não tem, mas o omnidirecional é o microfone que capta o som em todas as direções com a mesma intensidade. Então veja só que o semicardioide, né, é um microfone que tem um padrão aí que não chega a ser o cardioide, também não chega a ser o omni. Então, você pode usar um semicardioide, por exemplo, para captar duas pessoas cantando junto, uma do lado da outra. Então você vai ter uma sonoridade melhor, uma captação melhor das duas vozes, até se eles mexerem um pouco em relação ao microfone. Então, pensar nisso, pensar nessas características na hora de escolher. E como o microfone é uma ferramenta, como eu falei essa questão do microfone ser uma ferramenta, muitas vezes é importante você ter diferentes padrões de captação, padrões polares diferentes. Então você pode captar o som. Desculpa, perdão. Ter um microfone bidirecional, ter um microfone cardioide, ter um microfone hipercardioide, ou ter até um microfone que você possa mudar o padrão polar, para que você tenha isso como uma ferramenta, para que isso possa te ajudar. Pode ser que o mesmo microfone, em situações diferentes, você tenha que mudar o padrão polar, mesmo que seja captando o mesmo microfone. Então, isso é uma característica interessante também do microfone, né? Tá certo? Então, tem o próximo gráfico aqui também vai ajudar você a entender um pouco mais sobre o padrão polar. Então, agora é um gráfico aí, é um gráfico tridimensional, né? Então, você vê que o padrão omnidirecional, o microfone que tem o padrão omnidirecional, ele vai captar o som em todas as direções com a mesma intensidade. Já o microfone cardioide, por exemplo, ele capta o som
mas que vem da frente dele e rejeita o som que vem na parte de trás do microfone. Então, se você, né, colocar o microfone para captar a voz do cantor e esse microfone estiver com uma certa inclinação, ele vai rejeitar o som que vem na traseira dele. Então, é um microfone. Acho que caiu meu áudio de novo, tá? Peço perdão aí, estou de volta. Então, o padrão cardioide vai ter essa característica de rejeitar o som que vem na traseira. Contrário que o padrão supercardioide, aqui no caso desse gráfico, você vê que a rejeição está a 120 graus, por exemplo. Tá certo? Então é um gráfico, uma figura que ajuda muito a gente entender o padrão de captação dos microfones, né? Outro fator técnico, outro quesito técnico importante da gente observar com relação aos microfones é a sua resposta de frequência. Ou seja, de que forma o sinal elétrico que sai do microfone, qual que é a resposta do sinal elétrico em relação ao sinal acústico que o microfone capta. Então, por exemplo, esse microfone aqui, que é um Shure SM57, por exemplo, a frequência de 50 Hz, se o meu microfone capta 50 Hz, na verdade o sinal elétrico que sai do microfone tem menos 10 dB em relação, por exemplo, a outra faixa de frequência aqui de 200 a 3 kHz aqui, por exemplo. Tá certo? Então dá para observar aqui, ele vai atenuar os graves, né? Por exemplo, mais ou menos com esse comportamento aqui. Assim como ele vai também sobressair, ou ele vai dar um ganho nessas frequências aqui, nessas altas frequências aqui, por exemplo. Então, devo ter aqui 2, 3, 4, 5, 6 kHz, 7 kHz, ele amplifica um pouco a frequência, o som que esse microfone captava. Então veja só, é um microfone muito usado para determinados instrumentos, para voz também, porque ele vai amplificar ligeiramente o som dessa faixa de frequência, deixando o microfone com uma sonoridade característica dessa curva aí, tá certo? Então a resposta de frequência vai representar como que o microfone soa, qual que é a sonoridade do seu microfone. Essa resposta em frequência ela pode ser plana, ela poderia ser exatamente em 0 dB aqui de 20 Hz a 20 kHz. Então, poxa, então por que a gente não usa só o microfone plano? Porque na realidade se você tem um padrão, uma resposta de frequência diferente, o seu microfone já vai captar o som daquele instrumento com uma resposta diferente, ajudando você a obter a sonoridade que você quer. Então, lembrando que essa resposta de frequência pode mudar de acordo com o padrão polar, ou ela pode ser mais constante de acordo com o padrão polar. Então, tudo isso vai traduzir na sonoridade do microfone. Então, o padrão polar, junto com a resposta em frequência que vai mudar também de acordo com o padrão polar, vai te dar a sonoridade do microfone, né? E pensando nisso, pensando nessas características, pensando na resposta de frequência, por exemplo, eu vou poder escolher qual microfone é mais adequado para captar o som de determinado instrumento. Então, como até eu já comentei com vocês, não adianta eu pegar um SM57 daquele e, por exemplo, muitas vezes querer usar num bumbo. Então, se eu for pensar num instrumento como um bumbo, por exemplo, ele tem uma resposta que pode chegar até frequências muito graves, né? Então, é mais adequado usar um microfone que eu capte melhor essa faixa de frequência. Agora, pelo mesmo exemplo que eu dei, cada som de bumbo soa de uma forma diferente. Então, você precisa avaliar isso. Então, veja só, seu microfone, de acordo com a resposta em frequência, pode já filtrar aquelas frequências indesejáveis, né? Então, por exemplo, eu posso pegar um microfone condensador, que no próprio microfone eu tenho uma chave de filtro passa alta, e usar isso, por exemplo, para captar um som de um instrumento de corda, como um violino, por exemplo. Né? Então, se eu pegar um violino aqui, eu vejo que a resposta principal, a faixa de frequência, né, de forma genérica aí,
que os instrumentos, os violinos soam, aí vamos pensar que está na faixa dos 200 até uns 4 kHz, 200 Hz até uns 4 kHz, tendo alguns harmônicos aí chegando até 8, quase 10 kHz. Então, eu posso pensar em usar um microfone condensador com um filtro de passa alta, por exemplo, em 160. Então, eu já vou eliminar na própria captação qualquer som que possa estar vindo de um instrumento grave que pode estar próximo ao violino. Então, eu vou usar a resposta em frequência do microfone para captar já o som que eu desejo, que eu quero, ou inclusive reforçar determinada faixa de frequência para que aquele instrumento soe mais natural. Tá certo? Preciso também levar em consideração a pressão sonora, né? Então, assim, eu preciso olhar a especificação do meu microfone e saber até que pressão sonora aquele microfone consegue captar sem que tenha uma distorção considerável. Então, é lógico que, por exemplo, um instrumento de sopro, né, como um saxofone, um trompete, um trombone, ou uma bateria, uma percussão, vão trabalhar em níveis de pressão sonora mais altas, né? Então, eu preciso de um microfone que seja capaz de captar essa pressão sonora alta sem distorção. Então, veja só a faixa dinâmica aqui de um bumbo, né, de bateria, quer dizer, vai quase de uns 30 dBSPL até quase 110. Então a pressão sonora é muito alta. Então se eu colocar um microfone condensador muito sensível, que não aguente até essa pressão sonora, quer dizer, ele vai provocar uma distorção, né, na própria captação já do microfone, eu não vou conseguir corrigir lá na mesa, no meu processamento e tudo mais, tá certo? Então eu preciso escolher também até que faixa de frequência e até que faixa de pressão sonora meu microfone é capaz de aguentar, tá certo? Então são características básicas aí dos microfones e que eu preciso levar em consideração na escolha para cada aplicação, né? Regrinhas básicas com relação à distância entre microfones, né? Então a gente sabe daquele quesito básico que é quanto mais próximo o microfone estiver da fonte, maior o sinal que o meu microfone vai captar, então maior o sinal que vai sair do microfone também, relativamente, tá certo? Por consequência. Então, se eu for trabalhar com mais de um microfone, o que eu preciso me preocupar? Bom, se eu vou trabalhar com mais de um microfone, eu preciso pensar na distância entre o microfone, ou os microfones, e a fonte sonora. Então, se eu tenho dois cantores, como está mostrando aqui o gráfico aqui para vocês, eu tenho dois cantores, tá certo? E eu tenho dois microfones, cada um captando a voz de um cantor. Então, isso aqui acontece quando? Em situação, por exemplo, um backing vocal, né? Ou um coro, né? Então, por que eu preciso me preocupar com isso? Por quê? Se esses dois microfones estiverem muito próximos um do outro, ou os dois cantores estiverem muito próximos um do outro, o que vai acontecer? A voz desse cantor vai ser captada por esse microfone, a voz desse cantor vai ser captada por esse microfone, mas a voz desse cantor também vai ser captada por esse primeiro microfone. E vice-versa, a voz desse cantor também vai ser captada por esse microfone. Então, o que eu preciso me preocupar? Estabelecer uma distância mínima que eu preciso ter ou entre esses dois microfones para que a voz desse cantor não seja captada por esse microfone aqui também, porque isso vai me interferir demais, criando na minha mixagem o quê? Duas fontes sonoras, né? Desculpa, perdão, uma fonte sonora sendo captada por dois microfones com uma diferença de tempo entre eles. Então, na mesa de som, quando eu mixar o sinal desses dois microfones, eu tenho um efeito de comb filter. Eu tenho um efeito onde eu vou ter somas e cancelamentos, dado pela diferença de distância entre os dois microfones. Então existe uma regra básica que é a regra do 3, a regra do 3 para 1. Então se a distância desse microfone ao meu vocalista, a fonte sonora, pode ser um vocalista, pode ser uma fonte sonora, pode ser dois violinos, tá? Isso vale para qualquer fonte sonora. A distância que eu tenho dessa fonte sonora até o microfone é 1, aqui no caso tem um pé, né? Mas pode ser 50 centímetros, pode ser 1 metro, qualquer distância. Então se isso aqui for, por exemplo, 30 centímetros,
a distância mínima entre um microfone e outro tem que ser 3 vezes esses 30 centímetros, ou seja, 90 centímetros. Então, se aqui for 30 centímetros, aqui tem que ter quase 1 metro, 90 centímetros. Se essa distância, porque um pé é aproximadamente 30 centímetros. Se essa distância aqui for maior, for uma distância de 1 metro, por exemplo, o recomendado é que essa distância desse microfone a esse seja de pelo menos 3 metros. Então, se a distância do microfone até a fonte sonora for de 1 metro, a distância entre os microfones é de 3 metros. Essa é a ideia da regra do 3:1, ok? Para quê? Para que eu tenha um isolamento entre a captação desses dois microfones, para que ele capte esse som proveniente dessa fonte sonora com uma intensidade grande, né? E esse microfone capte essa fonte sonora com uma intensidade também grande e capte essa fonte sonora com uma intensidade menor para que na mixagem isso não interfira. Essa é a ideia básica, tá certo? Então eu sempre preciso pensar nessas relações quando eu vou decidir o posicionamento de um microfone. Quanto mais próximo o microfone estiver da fonte sonora, maior é a relação sinal-ruído. Mais sinal ele capta e menos ruído. Se eu afastar o microfone da fonte sonora, menos sinal ele vai captar e mais ruído. Mas o que é esse ruído? O ruído pode ser o som das outras fontes sonoras, dos outros instrumentos que estão no palco, mas também pode ser a reverberação também, por exemplo. Então, no caso de uma igreja, de um coro, então eu preciso pensar nisso, né? A reverberação da sala é o meu ruído aí. Então, quanto mais distante estiver meu microfone da fonte sonora, mais reverberação eu vou captar também, tá certo? E se eu for usar esse microfone para uma amplificação, seja ela de monitor ou do PA, né? Quanto mais próxima o microfone estiver da fonte sonora, mais eu vou conseguir ter ganho antes de realimentar, antes de eu ter o feedback, tá certo? Então é lógico que isso são regrinhas básicas e que a gente precisa sempre relembrar. Isso é bem interessante, sempre relembrar dessas regrinhas e dessas ideias para escolher o posicionamento do meu microfone aí, tá certo? Então, por exemplo, para captar voz, né, quais são as ideias básicas, né? Bom, posicionar a uma certa distância, né? Quanto mais próximo da fonte sonora, quanto mais próximo da boca, melhor a relação sinal-ruído. Então, né, distâncias entre 10, 20, 30 centímetros, por exemplo, né? Usar filtros anti-puff, né, para evitar que os P's saiam muito pronunciados na captação do microfone. Então, como mostra aqui a figura, um filtro anti-puff, por exemplo. Né? Manter o microfone longe de superfícies reflexivas. Então, se você tiver com o seu microfone próximo de uma parede, então o som da voz do seu cantor é captado pelo microfone, mas ele também pode bater na parede e voltar para o microfone. Então, isso vai criar uma sonoridade não muito desejada, aquela característica do comb filter. Então, você tiver uma situação onde é inevitável que você tem paredes reflexivas, trabalhar com algum tipo de isolação, né, algum tipo de isolamento, algum isolamento acústico para poder evitar que o som da voz reflita na parede e volte, por exemplo, né? Usar pedestais de boa qualidade que não possuam vibração, porque o cantor pode se mexer, né? Ou a própria vibração do solo pode ser captada pelo microfone e alterar aí a sua captação, tá certo? Então, usar microfones posicionados corretamente, com anti-puff, com shock mount, como está aqui, né, que absorve qualquer vibração do solo, mas usar pedestais de boa qualidade, geralmente pedestais de massa, né, com uma quantidade de massa suficiente para que ele seja bem estável, né, para que o pedestal seja firme, vamos pensar assim, né? Ok? E para coral, uma pergunta muito comum que a gente recebe muito no e-mail de suporte, muitas pessoas perguntam qual que é o microfone ideal para coral, qual que é o posicionamento ideal. Bom, tudo isso depende de todas as variáveis, qual que é o tamanho do coral, qual que é o posicionamento do coral, de que forma você vai fazer a captação, quantos microfones você tem disponível, se esses microfones podem aparecer ou não. Então, tudo isso você precisa levar em consideração. Se for um coral pequeno, um coral de 4, 5, 6 pessoas, né? Você pode tentar partir para uma microfonação individual. Tem condição de ter um microfone para cada pessoa do coro? Tem condição de ter 6 microfones? Né?
é o ideal, é a forma mais fácil de você captar, porque você também vai poder trabalhar esse coro da forma mais eficiente possível. Você vai poder, inclusive, equilibrar as vozes, né, de forma mais eficiente. Então, isso tanto no ao vivo quanto na gravação, tá certo? Não, Fernando, o coro é um coro de 20 pessoas, de 30 pessoas. Aqui, como mostra a foto, a gente está usando o microfone da Shure, o Beta 181. Um microfone extremamente versátil, de tamanho relativamente pequeno, como você pode ver aí. Um microfone condensador com uma sonoridade incrível. Então você pode trabalhar, por exemplo, ele usando a regra aí do 3 para 1, e como está na figura aí, captando de 2 em 2, por exemplo, né? Como a gente vai ver agora o próximo slide, dependendo da situação, você pode ter, por exemplo, como muitas pessoas fazem às vezes, microfones para coro pendurado, né? Ah, isso pode, isso pode facilitar no caso de igreja, para posicionamento e quando você tem uma quantidade pequena de microfones, né? Ah, mas lembre-se que ele, quanto mais distante da fonte sonora, mais ruído ele vai captar. Então, no caso de uma igreja, ele vai captar muita reverberação, tá certo? Ou mesmo o som do PA. Então, pode funcionar muito bem. Aqui no caso, pode funcionar muito bem, desculpa, mas pode não funcionar. Então, depende do ambiente acústico, depende muito da intensidade sonora que o próprio coro vai produzir, né? E a relação sinal-ruído, ou seja, qual que é a relação entre o som do coro e o som da reverberação. Então você pode pendurar o microfone e fazer um teste, né? Esse microfone chega com uma intensidade, esse coro, desculpa, chega com uma intensidade relativamente alta no microfone em relação à reverberação. Eu tenho muito som de coro e pouco som de reverberação. Beleza, pode ser que ele funcione para mim, sim. Mas em situações onde a reverberação é muito alta, usar microfones pendurados como este, por exemplo, pode não ser o mais adequado, pode não ser o ideal. Né? No caso aqui, veja só que interessante. Se esse microfone for um microfone cardioide, veja que a ideia aqui é que o microfone esteja apontado para a última fileira. Por quê? Eu mantenho o microfone, o eixo do microfone apontado para a última fileira. Para quê? Porque essa fileira aqui ele está mais próxima do microfone, mais, né, fora do eixo, onde o padrão de captação, se ele for cardioide, é uma captação um pouco menor do que a captação no eixo. Então você consegue um equilíbrio maior entre a distância, né, e o padrão polar. Então, fonte mais distante, mais no eixo. Fonte mais próxima, fora do eixo. Então eu vou compensar aí, está entendendo? Então o som captado numa distância maior vem com uma intensidade maior porque ela está no eixo. Então a fonte sonora numa distância menor está fora do eixo, mas pelo padrão polar eu tenho uma atenuação. Então eu tenho um equilíbrio melhor. Eu tanto vou captar o som da última fileira quanto o som da primeira fileira com os níveis relativos muito parecidos. Então eu tenho um som muito mais homogêneo, né, entre todas as fileiras do coro. Essa é a ideia. Se eu puder trabalhar com os microfones próximos ao coro, né, eu vou conseguir ter um sinal, muito mais sinal, antes da realimentação, ou uma relação sinal-ruído muito maior, tá certo? Então, essa é uma ideia básica aí para captação de coral. Né? Para captação de cordas em geral, violão, violinos, enfim, qualquer instrumento de corda, existem várias ideias. Você pode trabalhar com um microfone só, posicionado aí mais ou menos entre o limite aí do corpo dele. Você vai conseguir um som mais natural, pegando não só as altas frequências da corda, como também o corpo também do próprio instrumento. Tem gente que gosta de usar a técnica estéreo em posicionar dois microfones, né? Isso pode funcionar muito bem, mas está mais suscetível a qualquer variação da posição do instrumento ou mesmo da posição do microfone. Então você precisa tomar um pouco de cuidado
mas é uma ideia, você pode fazer isso no seu estúdio. E lembrando que você pode usar mais do que uma captação, você pode ter um microfone A numa certa distância do seu instrumento, você pode ter um microfone C aqui, dois, pensando numa captação estéreo, ao mesmo tempo que você pode ter um microfone, por exemplo, de contato, né? Ou um microfone de lapela preso a um instrumento. Então você tem uma intensidade maior e uma ambiência maior. Aqui você tem uma imagem estéreo e você pode, na pós-produção, até escolher a sonoridade ou até mixar ou misturar, ou mesmo no PA usar isso, né? Eu já vi em situações, eu já usei isso também, de você ter no PA uma sonoridade mais natural, usando um microfone, por exemplo, e usar uma captação próxima, como um microfone de lapela ou de contato, para conseguir, para colocar, por exemplo, no monitor de palco. Então a via de monitor vai com o microfone de contato, no side ou vice-versa. E para o PA vai essa captação mais natural. Então depende da situação, mas é uma ideia, né? Há quem use também o microfone dentro do instrumento, então você consegue um ganho muito alto, né? Porque você está com o microfone dentro do corpo do instrumento. Então, já vi muita gente usar isso para cavaquinho, por exemplo, e outros instrumentos, colocando o microfone dentro do corpo dele, tá certo? Então, são ideias e é claro que você pode usar todas, uma só, usar todas em conjunto, enfim, e conseguir a sonoridade que você quer aí, tá certo? Né? Bom, são ideias básicas, tá, gente? Tá? Bateria, lógico, você pode captar instrumento por instrumento, individualmente, inclusive os pratos, né? Também, cada um, você pode colocar um microfone em cada prato, um microfone no chimbal. Você pode trabalhar com a quantidade menor de microfones, reforçando, por exemplo, um microfone no boom, um microfone da caixa e dois microfones de over, né? É comum utilizar microfone dinâmico, mas não é uma regra, é claro, mas é muito comum usar microfone dinâmico no bumbo, na caixa, na esteira também, ou nos tons, né, instrumentos de percussão, e usar instrumentos condensadores, mas é claro que você pode também usar microfones, desculpa, eu falei dinâmicos, mas também você pode usar microfones condensadores também, né? Então, o posicionamento, cuidado da escolha do microfone vai determinar a sonoridade que você vai obter do instrumento. Então, o posicionamento de um microfone no bumbo, por exemplo, pode mudar totalmente a sonoridade. Então experimente, posicione o microfone mais afora do instrumento, posicione ele mais adentro. Se tiver a opção de alguém variar essa posição e você perceber as diferentes sonoridades, isso pode te ajudar muito, tá certo? Ou por exemplo, né, no posicionamento aí dos microfones de over e tudo mais, e trabalhar com um padrão aí onde você vai captar a sua bateria aí num formato left-right, estéreo, né? Por exemplo, quando você for posicionar o microfone da caixa, pensar que você precisa captar não só o som da caixa, como também do aro. Como também já vi aplicações de pessoas usarem dois microfones, um microfone para captar o som da caixa e um condensador exclusivo para captar, por exemplo, o som do aro. Né? Então, existem muitas técnicas, muitas ideias. É interessante você experimentar todas, o máximo que você puder. Né? Então, numa captação individual, ainda eu tenho microfones dinâmicos captando cada instrumento, tá certo? Captação de amplificadores, né? Lembrar da posição dele, que eu vou mudar a posição do microfone em relação ao meu alto-falante, vou mudar a sonoridade, a forma com que eu capto o som daquele instrumento. Então você pode experimentar também. Geralmente a gente usa uma posição que está fora do eixo central do alto-falante, captando mais próximo à borda, mas você pode ter, por exemplo, também um microfone a uma certa distância do gabinete aí, do amplificador, né, para captar a sonoridade dele dentro do ambiente, tá certo? Então, você pode usar, por exemplo, microfones de fita, como esse microfone aqui, ou microfone, um SM57, por exemplo, posicionado bem próximo à tela. Né? Então, existem várias ideias e várias técnicas aí de captação, por exemplo, de amplificadores. Você pode ter uma captação próxima e uma distante, trabalhar com as duas, ajustar o delay entre as duas, somar o som dos dois. Então você consegue adquirir sonoridades diferentes, obter aí como resultado diferentes sonoridades aí, né? Aplicando técnicas diferentes, tá certo? Headsets é uma opção também para se você estiver dentro de um coro, ou alguma pessoa que
por algum momento dentro da apresentação tem um solo ou precisa ter um destaque na sua mixagem, então você pode também trabalhar com uma captação individual aí para que você consiga sobressair, né, com aquela sonoridade dentro do coro ali ou dentro do grupo de vozes que você tem, né? Então, headset também é uma opção. Lógico que o headset, como ele está muito próximo à sua boca, você vai ter uma boa relação sinal-ruído, né? Você tem muito sinal e pouco ruído, em comparação, por exemplo, ao microfone que está captando aqui o som de todo o coro, né? Instrumentos de sopro, instrumentos de madeira, então os instrumentos de clipe, né, são muito usados porque você pode movimentar o instrumento, né, mover o instrumento sem que o som altere, sem que o som mude, porque o microfone está fixo, o microfone está preso ao corpo do instrumento, não é certo? Então você consegue que o músico tenha liberdade de movimento, inclusive se você trabalhar com um sistema sem fio. Então, o Beta 98 é um dos microfones mais usados aí para instrumento de sopro, metais, madeiras, né? Que ele consegue ficar preso ao instrumento. Mas você pode usar outros tipos de microfone também, mesmo em pedestal, né, onde o músico também pode trocar de instrumento, pode ser que ele toque diversos tipos de microfone, desculpa, diversos tipos de instrumento, né? Muitas vezes você tem que trabalhar com dois microfones, caso o músico troque muito de instrumento, então há situações onde o músico toca saxofone, clarinete, sax tenor, sax barítono, então para você obter uma captação adequada, muitas vezes você precisa trabalhar com mais de um microfone para que você consiga captar todo o corpo do instrumento e você talvez tenha que mudar isso música por música, cena por cena, que microfone você está usando para captar o som daquele instrumento. Então, tem várias ideias aí. Piano. Né, existem várias técnicas, a gente vai falar um pouco agora, daqui um pouquinho a gente vai falar sobre técnica estéreo, mas um 81 é um dos microfones mais usados para captar piano. Muitas vezes ele é pouco conhecido aqui no Brasil, o 181, mas eu já vi várias pessoas usarem, e lá fora é um microfone muito usado, por exemplo, para piano. Você consegue uma captação próxima e é um microfone de característica condensador, ele é um microfone condensador, mas que possui um tamanho relativamente pequeno, né? Então, vamos falar um pouco sobre a ideia do estéreo e para que a gente pode usar, qual é a vantagem de se usar um esquema de captação estéreo ou uma técnica estéreo, né? Bom, a técnica estéreo vem da captação dos nossos ouvidos. Por que a gente tem dois ouvidos, né? A gente tem dois ouvidos justamente para poder captar o estéreo, para poder captar da onde vem a fonte sonora. Graças ao fato da gente ter os dois ouvidos, que a gente consegue distinguir da onde está vindo o som. Né? Como que o nosso cérebro faz isso? Ele avalia basicamente duas características aí. A diferença de intensidade entre os meus ouvidos, desculpa, perdão, a diferença de intensidade que é captado pelos meus dois ouvidos e a diferença de tempo que é captado entre os meus dois ouvidos. Então, se eu estou com uma fonte sonora muito mais à minha direita, né, meu ouvido direito vai captar mais esse som com uma intensidade maior e um tempo menor. O meu ouvido da esquerda, né, vai captar um som com uma intensidade menor, se a fonte sonora estiver na direita, e com um tempo maior. Então meu cérebro vai processar isso e eu consigo distinguir da onde está vindo a fonte sonora. Então a ideia de usar uma técnica de captação estéreo é reproduzir esse efeito, né? Reproduzir essa característica. Então ter uma boa imagem, então eu consigo distinguir da onde vem a fonte sonora. Então eu consigo uma captação de uma qualidade superior, melhora a qualidade da minha mixagem, né? Quais técnicas existem para captação estéreo? Existem algumas, eu vou aqui só mostrar rapidamente quais são essas ideias, né? O padrão ORTF aí, ORTOF aí, né? Ou NOS,
Isso foi desenvolvido, o Orthoff foi desenvolvido as rádios francesas, quando eles faziam as captações e queriam fazer gravações, e o padrão NOS foi inventado, vamos dizer assim, pela Fundação de Broadcasting holandesa. Então são duas técnicas parecidas que diferenciam só pelo ângulo de um microfone em relação ao outro. Então são dois microfones separados, como mostra a figura aí, né? Com uma distância de 6 a 10 polegadas entre as cápsulas, ou seja, 10 polegadas dá mais ou menos 25 centímetros, né? Onde o ângulo entre os dois microfones, aqui no caso o ângulo é de 90 graus, então esse ângulo aqui, se for de 90 graus, ele é uma técnica NOS, se esse ângulo for de 110 graus, é a técnica Orthoff, né? ORTF. Desculpa, gente, o áudio caiu de novo aqui. Eu acho que está com um probleminha no GoToWebinar. Peço desculpa para vocês, o áudio caiu, mas eu estou voltando, tá? Então, a técnica Orthoff, a técnica NOS, ela é bastante usada e segue o padrão de captação que eu tenho que usar nos microfones é o padrão cardioide. Então, eu vou entrar com esses dois canais na mesa e eu tenho o microfone left e o microfone right. E vou conseguir com isso uma boa imagem estéreo, tá certo? Agora, veja só, dependendo do posicionamento dos músicos ou da fonte sonora, eu trabalhar em 110 graus ou 90 vai ter uma diferença. Então vamos pensar assim, se for no padrão 90 graus, se for com 90 graus de distância entre um microfone e outro, o que estiver no centro tem uma certa intensidade, porém não muito alta. Se eu aumentar para 110 graus, a imagem sonora do centro vai ser menor ainda, tá certo? Então, essa técnica é uma técnica interessante, uma técnica relativamente simples de ser usada, mas que não favorece muito a fonte sonora que estiver no centro dos dois microfones. E sim capta muito bem, por exemplo, o que tiver realmente no estéreo, ou na esquerda e na direita, vocês estão entendendo? Então ele não favorece muito a fonte sonora que está, ou que estiver no centro dos dois microfones. Né? Então, você pode usar uma outra técnica, por exemplo, que é a técnica XY, que já favorece mais em relação à técnica Orthoff e à técnica NOS, a fonte sonora que estiver no centro dos dois microfones. Então, como esses dois microfones estão ajustados um em cima do outro, né, ele continua tendo uma boa imagem estéreo e uma boa presença da fonte sonora que estiver no centro. Porém, é uma técnica que exige um cuidado muito grande no posicionamento relativo dos dois microfones. Porque qualquer pequena variação eu vou ter uma variação de intensidade muito grande do left e do right. Mas é uma técnica muito usada também. Quanto mais idêntico for os dois microfones, melhor vai ser a captação também. Outra técnica muito usada e com uma característica de captação bem diferente é a técnica MS, mid-side, desculpa, perdão.
eu tenho que usar 2 microfones, sendo um deles com o padrão cardioide e o outro com o padrão figura 8. Então, se você olhar aqui, a gente está usando o Beta 181 aqui da Shure, esse microfone de cima está com o padrão figura 8, ok? O padrão que ele vai captar o mesmo som com a intensidade igual nos dois lados, left e right. E o microfone de baixo, que é o que está apontado para o meio, né, está com o padrão cardioide. Então, como é que eu conecto isso na mesa? Eu preciso fazer um arranjo onde o microfone central, que tem o padrão cardioide, vai estar com o pan posicionado no centro, né? E eu vou fazer uma réplica, eu vou colocar um Y, ligar esse sinal do microfone figura 8, meu microfone de cima aqui no caso, eu vou conectar ele em 2 canais da mesa, sendo um canal eu vou jogar todo para a esquerda e o outro canal que eu vou jogar tudo para a direita, eu vou inverter a polaridade dele, criando na minha mixagem o quê? Uma imagem sonora mais perfeita. Eu tenho uma boa presença do centro e uma ótima imagem estéreo. É uma técnica muito interessante, que permite muita... Você pode trabalhar isso muito bem na pós-produção, porque você tem esses 3 sinais e vai poder trabalhar isso na pós-produção, tá certo? E se você variar a intensidade relativa desses microfones, você consegue obter diferentes formatos, diferentes características aí do som, a captação estéreo, né? Então, se você tem a intensidade do microfone cardioide, o microfone central, um pouco maior do que o microfone ou figura de 8, por exemplo, você consegue uma captação mais fechada. Se você já tiver uma intensidade relativa entre o microfone central e o microfone figura 8, se tiver intensidade parecida uma com a outra, você tem já uma captação mais aberta. Então, isso permite, mesmo depois que você captou, ajustar isso na mesa, ajustando os níveis relativos dos microfones. Então, enfim, são 3 técnicas básicas aí que vai te permitir possibilitar diferentes resultados para cada tipo de aplicação, tá certo? Então vamos dar uma olhadinha aqui numa coisa agora, que é perguntas. Fiquem à vontade, a gente tem alguns minutinhos aí para responder algumas perguntas que vocês tiverem, tá? Deixa eu ver aqui. Isso, tem alguém comentando aqui de um caso onde, enfim, o rider continha mais microfones do que o necessário, porque justamente isso é um fato bem importante a gente levantar, né? Muitas vezes um rider pode ter alguma quantidade de microfone a mais do que o necessário, porque justamente o técnico de som quer poder mudar um microfone, dependendo da situação acústica ou do instrumento, ele poder escolher qual microfone ele acha mais adequado em determinada situação. Então isso é comum sim, e é uma boa prática, você ter no seu rider, né, mais microfones ou algumas opções de microfones, vamos até falar assim, como coringas, né, microfones que você vai poder usar, até se tiver um convidado, um instrumentista diferente, que trouxe um instrumento com uma sonoridade diferente aquele dia, você tem ainda recursos de escolher um microfone e ter algumas ferramentas na mão aí para se ajustar aí de cada situação, né? Em cada show pode ter essa variação aí, né? Muito bem. Puxa, qual o condensador ideal, com preço acessível para gravar de voz até baixo acústico? Poxa, ah, existem muitas opções. Você poderia dar uma olhada, se for baixo custo, você poderia, por exemplo, dar uma olhada na linha PGA da Shure, por exemplo. Então você tem alguns condensadores de baixo custo de alta qualidade.
Mesmo o PGA 181. Existe esse 181 que eu mostrei em vários slides aí, tem a versão na linha PGA. Então, é um microfone muito bom, com um preço muito acessível, tá? Dá uma olhadinha nele. Ou outros também, como o PGA 27, que são microfones condensador que você vai poder usar tanto para voz, para captar um instrumento e tudo mais, tá? Isso, então a pessoa perguntou, na captação mid-size você precisa inverter a polaridade em um dos canais, não é um dos microfones. Na verdade, o microfone, que é o microfone lateral, que é o microfone figura 8 aqui, desculpa, você vai precisar entrar em dois canais da mesa. Um canal você entra sem inverter a polaridade e no outro canal você entra invertendo a polaridade, tá certo? Para que você tenha no seu fone a imagem estéreo, ou na sua mixagem, no PA, etc., você tem a mixagem. Então veja só, o canal central vai somar com esse aqui para te dar a imagem da direita e vai cancelar com esse aqui para te dar a imagem da... Desculpa. Vai somar para dar a imagem da esquerda e vai cancelar para dar a imagem da direita. Na verdade, você inverte a polaridade da cópia desse sinal aqui. Então você vai, na técnica MS, obrigatoriamente usar 3 canais da mesa com 2 microfones, tá certo? No caso aqui da figura 8, então, se você quiser fazer um cabo Y para isso já, você pode fazer um cabo que saia XLR com pino a pino batendo e entrando no canal que você vai chamar de esquerda, então pino 1 com pino 1, 2 com 2, 3 com 3. Mas esta perna do seu Y aqui, você vai inverter o pino 2 com 3 em relação ao cabo que vem do microfone. Agora, eu acho mais prático você usar um Y, ou no caso de uma mesa digital, mudar o patch, né? Fazer o patch desses dois canais, o mesmo canal físico que você está entrando, só que um desses canais você vai inverter a polaridade, tá certo? Eu acho mais prático, mas se você quiser fazer um cabo Y, serve também. Cara, microfonar o chimbal, geralmente utiliza-se um microfone condensador, ah, e se utiliza dos filtros, né, e a posição dele dependendo da sonoridade que você quer do seu chimbal. Você escreveu chimbal aqui, eu estou imaginando que é chimbal mesmo e não os pratos, mas você também pode usar a mesma ideia para captar os pratos. Você pode ter microfones pendurados, né, para uma captação over, ou você até pode fazer uma captação individual, cada prato, né, ser captado por um microfone individualmente, né? Perguntando sobre as técnicas estéreo, se aplica em ao vivo também. Sim, eu já usei técnica estéreo muito, por exemplo, para captar a orquestra. Quando você não quer captar individualmente, né, ou você vai captar individualmente, mas você também quer o corpo, a massa de toda a orquestra, você pode usar uma técnica estéreo para te ajudar nessa captação. Então, pode usar também numa aplicação ao vivo ou também em estúdio, é claro, certo? Dá para usar SM50. Sim, o SM57 e o SM58 eles têm uma sonoridade muito parecida, tá? Pode usar. Aí vai do seu critério, vai da sua habilidade aí em ajustar a equalização e ajustar o timbre para que você tenha um resultado estéreo da sua mixagem. O mais fácil é você usar dois microfones idênticos. Quanto mais parecido forem os dois microfones, mais fácil vai ser você usar a sua técnica estéreo aí, tá certo? Falando sobre ruídos, aí você precisa verificar suas conexões elétricas. É claro que os amplificadores de guitarra possuem alta impedância de entrada, então usar cabos de boa qualidade entre o seu instrumento e o amplificador é importante. Olha, não existe um posicionamento melhor. Você precisa experimentar. Depende da situação, depende se é para gravação, depende se é para amplificação, depende da qualidade do PA, depende do equipamento. Você
interessante você ter opções para justamente poder escolher. A captação estéreo é interessante você pensar também que muitas vezes você vai precisar de um resultado mono dela. Então, tomar cuidado nas inversões de polaridade e tudo, para que você também tenha um resultado mono numa captação estéreo. Né? Então, muitas vezes você vai precisar mandar isso para uma rádio, para uma TV, enfim, você vai precisar de um resultado mono da sua captação estéreo. Então, se preocupar com isso também é importante. Qual a melhor maneira de monitorar microfone condensador? Bom, é monitorar na mesa, mas talvez você está querendo dizer usar monitores de chão, né? Você precisa ter um monitor que tem uma resposta equilibrada e tudo mais. Eu vou responder rapidinho aqui que eu vou precisar, a gente já estourou o nosso tempo, então eu vou responder rapidamente as últimas perguntas aqui. Alô? Pessoal, acho que caiu o áudio aí de novo, mas gostaria de agradecer a participação de todos. Fiquem ligados nos próximos webinários. Toda semana tem um webinar novo. E em breve esse webinar vai estar disponível no canal do YouTube da Shure. Acessem o canal, todos os webinários estão lá. Tem muita informação útil. Tá aí os links na tela. E muito obrigado pela participação e até a próxima.